Boa tarde, ok? Sejam todos bem-vindos. E então, para essa apresentação, é um produto da SAGE, que a faculdade, a universidade ainda não tem, mas que a gente quer que vocês vão ter um bom tempo para aproveitar e depois nos dizer qual a impressão de vocês, se vocês recomendam para uma assinatura da universidade. Isso coincidiu com um pedido do professor Júlio, que queria trabalhar algo sobre metodologia, então acho que a gente casou os nossos objetivos. Bom? Então, da parte da biblioteca, é isso que eu tenho a dizer. Cadê a Elizabeth? Essa é a Elizabeth Duzic, que é da Agência de Bibliotecas e Coleções Digitais, que está fazendo parte aí nesse consórcio, né, para essa apresentação. Obrigada. Obrigada, Imaculada. Boa tarde a todos, a todas, a todes. A gente queria dar as boas-vindas para quem está aqui presencial e também para quem depois vai conferir a gravação dessa aula aberta. Esse tema que hoje nós vamos tomar contato é um tema bastante importante na confecção, na elaboração, tanto de trabalhos acadêmicos quanto de trabalhos científicos. Parte de materiais, métodos, metodologia é sempre um grande encontro de percepções, mas também que tem a ver com a sistematização do nosso estudo e dos resultados. Sem essa parte, a gente não consegue construir um trabalho de qualidade. Por isso que eu acho que é muito importante que a Agência de Bibliotecas e Coleções Digitais esteja junto com o professor Júlio, com a biblioteca daqui da FEFELESH e com o Bruno, né? Rodrigo, desculpa, Rodrigo, que é da SAGE, começando também agora, né, na SAGE, trabalhando conosco nessa empreitada, que a gente quer que vocês também abracem e possam utilizar a ferramenta que já está com trial aberto até junho, né? 20 de junho, desde que vocês estejam aqui na universidade ou então façam um acesso remoto, né, via VPN, a um computador autorizado. E agora, então, com muito prazer, eu passo a palavra para o professor. Sim, professor. Boa tarde a todos, a todas. Um privilégio enorme estar hoje aqui com o Rodrigo Melo dos Santos, né, que vai nos brindar com essa possibilidade de conhecer um pouquinho mais a plataforma SAGE e, sobretudo, nesse empreendimento que reúne a Comissão de Pesquisa e Inovação da FEFELESH, juntamente com a Biblioteca Florestan Fernandes e com o sistema digital da nossa universidade em termos de divulgação e de gestão de todo o nosso acervo, né, das revistas e periódicos e tudo mais que nós temos, inclusive o portal de livros abertos da USP. É um privilégio enorme contar com essa possibilidade hoje, né, exatamente porque nos permite ter aí uma ampliação das possibilidades de técnicas de pesquisa, de estudos de caso, mas também de debates extremamente importantes, até mesmo em termos teóricos. Então, para nós é maravilhoso. Não vamos nos alongar demais aqui nessa apresentação e nesses agradecimentos, mas quero repisar aqui a importância de termos, né, o Rodrigo conosco, sobretudo nessa empreitada tão generosa e tão importante. Muito obrigado. Rodrigo, com a palavra. Muito obrigado, Imaculada. Eu me chamo Rodrigo, eu sou gerente da SAGE aqui no Brasil. Antes da gente começar, né, essa apresentação, eu queria fazer uma pergunta para vocês, e aí quem puder pensar em alguma coisa, eu pediria que me respondessem. Vocês estão começando agora, ou alguns já começaram, né, a desenvolver as pesquisas, né, começar a fazer levantamento de referência. E qual que é o maior desafio que vocês têm com relação a isso hoje, né? Então eu vou dar um exemplo aqui, né, para vocês pensarem. A experiência que a gente tem, né, como pessoas que se relacionam diretamente com as bibliotecas, é que os bibliotecários, as bibliotecárias têm um pouco de dificuldade de entender o que o pesquisador está precisando. Porque muitas vezes ele está com o pensamento, eu preciso fazer uma pesquisa, eu preciso falar com a biblioteca, mas eu não sei exatamente o que pedir. Então, vocês já passaram por isso? Eu preciso pedir alguma coisa, eu preciso de uma ajuda, preciso falar com a pessoa responsável pela referência,
mas eu não sei exatamente o que eu vou fazer lá. Então, o pesquisador já chega com uma demanda que ele também não sabe muito bem resolver, e também a biblioteca também não consegue resolver isso porque ela não consegue entender exatamente o que o aluno, o pesquisador precisa, ou até mesmo o professor precisa, né? E a gente sabe que o setor de referência, independente de ter muitos funcionários trabalhando, muitos bibliotecários ou não, né? A maior parte dos casos são poucos funcionários, mas mesmo assim acaba demorando muito para ele conseguir fazer o levantamento de um pesquisador apenas. Então, quanto tempo demora para um bibliotecário conseguir fazer esse trabalho de referência para uma pessoa? Demora muito tempo. E a gente sabe, por exemplo, aqui no caso da USP, que são muitos pesquisadores, então acaba demorando mais ainda, e alguns pesquisadores, né, alguns estudantes acabam ficando de fora dessa possibilidade de ter o apoio da biblioteca. Isso não é culpa da biblioteca, na verdade é a demanda que acaba sendo muito, né? Então, hoje eu trouxe para vocês a plataforma Sage Research Methods. É uma plataforma voltada para métodos de pesquisa, métodos de metodologia. E em que ela vai ajudar, né? Vocês vão encontrar vários tipos de conteúdo, desde livros de referência, que são esses livros fundamentais para a gente começar a entender como funciona a pesquisa. A gente vai encontrar também estudos de caso. Então, são pesquisadores especializados falando como eles utilizaram esses métodos para desenvolver as suas próprias pesquisas. Então, a gente já tem uma referência de uma pessoa que já utilizou esse método, já utilizou esse conteúdo, para a gente conseguir entender como funciona esse método na prática. A gente também tem alguns módulos especializados, então eu vou mostrar para vocês uma das novidades da Sage. A gente está trabalhando com métodos decoloniais. Então, vai ter aí uma coleção de métodos e estudos de caso com professores e pesquisadores especializados. Então, tem professores indígenas, professores negros, trabalhando com esse tipo de pesquisa, com questão de justiça social também. Então, eles vão estar falando sobre isso, tanto a parte teórica, vai ter os livros de referência, vai ter os estudos de caso, vai ter os dados estatísticos, mas também tem os professores falando sobre a sua experiência. E o que é experiência, né? O que são os cases? Cases não são apenas práticas de sucesso, mas também são práticas que não deram muito certo. Então, como eles conseguiram superar essa questão, né, para poder dar continuidade na sua pesquisa. Então, antes da gente fazer a navegação, eu vou começar aqui a minha apresentação falando um pouquinho sobre a Sage. A Sage foi fundada em 1965. Deixa eu vir para cá, eu acho que é melhor, né? Ela foi fundada em 1965. Ela é a quinta maior editora do mundo, né? E ela publica conteúdos diversos, né, multidisciplinares, mas eles são especialmente focados nas ciências sociais e nas ciências humanas. Então tem grande apelo também na parte da geografia, das ciências sociais, da filosofia, das artes. Então, como eu disse, né, mas também vai cobrir a área da saúde, tecnologia, educação. A gente tem muito conteúdo voltado para essas áreas também. E o que ela vai promover, né? Ela vai incentivar o desenvolvimento da pesquisa. Um pouquinho antes, né, eu vou apresentar para vocês a fundadora da Sage. Ela está viva ainda. Ela é uma pesquisadora mesmo, ela não é só uma empresária. Então, ela foi a primeira pessoa a publicar na própria revista que ela lançou, que ela chama de Green Books. E esses Green Books é o quê? Ela saiu ao redor das universidades nos Estados Unidos para coletar informações, como essa pergunta que eu fiz para vocês. Aí eu não vou segurar um pouquinho para vocês pensarem, né, o que vocês podem me responder. Ela saiu, né, pesquisando nas universidades qual que era o maior desafio dos pesquisadores. E aí ela conseguiu chegar numa resposta muito interessante. A maior parte dos pesquisadores das universidades estavam se sentindo bem com o que tinha. Só que aí na hora que ela começou a suspeitar um pouco disso. E aí quando ela perguntou para os professores, para os pesquisadores e professores, e teve uma resposta negativa, a maior parte desses pesquisadores eram pesquisadores voltados para a área das ciências sociais e humanas. Então isso quer dizer o quê? Existe muito investimento, e a gente não vai fazer o julgamento disso, né? Existe muito investimento para a área das ciências biológicas, das ciências da engenharia, da medicina, mas as ciências sociais, isso é uma coisa que acaba acontecendo no mundo inteiro, ela é um pouco deixada de lado no investimento, para o desenvolvimento de pesquisa, da criação de periódicos, de conteúdo de ensino, também para desenvolvimento de pesquisadores. Então, esse foi o objetivo dela, que ela também é da área das ciências humanas. Então, ela começou a desenvolver os seus próprios periódicos. E durante muito tempo, ela trabalhou com periódicos voltados para metodologia de ensino. Então, métodos e metodologia de ensino e de pesquisa. Então,
A palavra Sage é a junção do nome Sarah, né, que é a fundadora, e o George, que é o marido dela. Ele tinha uma outra editora, então ele foi capaz de apoiar, né, o investimento dela. E ela deu continuidade e ela continua, né, publicando pesquisas até hoje nos periódicos que ela criou. Bom, e aí voltando à pergunta que eu fiz para vocês, eu queria saber um pouquinho de vocês, né? Não sei quem de vocês está começando agora, quem já está um pouco mais avançado na pesquisa. Qual que é o maior desafio que vocês sentem? Ou melhor, também, né? Além do maior desafio, qual que é o maior desafio que vocês acreditam que vocês possam sentir durante esse percurso aí do desenvolvimento da pesquisa de vocês, das teses, né, dos artigos que vocês pretendem publicar, né, que espero que sejam muitos. Qual que é o maior desafio que vocês acreditam ver hoje, né, que precisa ser superado? Acho que lá no fundo, ela, depois pode ser você também. Eu? Sim. Acho que, no meu caso, a pesquisa que eu estou fazendo, que é para o TGI, ela... Bom, vocês me escutam? Acho que, no meu caso, a pesquisa que eu estou fazendo para o TGI, acho que a minha maior dificuldade é um fenômeno relativamente novo e que não tem muita pesquisa sobre. Então, eu tenho bastante dificuldade em mobilizar a bibliografia para relacionar. Então, eu tenho que olhar para exemplos que são distintos e relacionar com o que eu estou pesquisando agora, que é um fenômeno relativamente novo. Bom, é mais uma questão pessoal também, mas eu tenho dificuldade no mecanismo de busca mesmo, de revisão bibliográfica. Então, eu acho que filtrar os artigos, livros e periódicos que hierarquizam relevância, acessibilidade e conexão temática. Mais alguém? A pesquisa que eu estou realizando tem um recorte histórico, né, muito recente. É tipo mesmo problema da colega. É difícil achar uma bibliografia que aborda o tema de uma maneira mais recente. Mais ou menos isso. Alguém mais? Bom, normalmente essas são as maiores dificuldades que o pesquisador tem para desenvolver a pesquisa. Mas se a gente pensar que a gente pode criar conteúdos, a gente pode ter ferramentas que vai ajudar você a seguir, você pode criar um plano de projeto, né? Então você vai conseguir detalhar o que você precisa fazer, e aí as dificuldades, né? Por exemplo, o tema ser novo, você vai conseguir ganhar tempo para poder fazer esse levantamento de informação. Porque o que acontece? São muitas informações que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar no método, a gente tem que pensar na construção, no design do trabalho, e aí procurar ainda outras referências, né, fora de uma plataforma, ou ter que procurar em livros, acaba gastando muito tempo. Então, o produto da Sage, o Research Methods, ele vai ajudar você a criar etapas da sua pesquisa para que fique mais fácil você conseguir economizar mais tempo. Esse é um dos objetivos da plataforma. Ela tem outros objetivos também, só que nessa questão, o que a gente pode ajudar nesse momento é esse planejamento de projetos. E também a gente entender como que os métodos se relacionam com os termos. Então, por exemplo, você tem um termo e você vai colocar numa caixa de busca, você consegue entender com que outro termo e qual método está relacionado. Isso é bem legal, vou mostrar para vocês. E é bem dinâmico. Tem um trabalho visual bem interessante também. Bom, e aí, né, a gente vai entrar aqui na plataforma agora. Ela é uma plataforma exclusiva, tá? Ela é multimídia. Então, esse conteúdo vocês não vão encontrar em uma outra plataforma, de uma outra editora. Esse é um lançamento, inclusive, ele é bem premiado, né, ao redor do mundo. A gente está coletando também casos, né, nas universidades internacionais, nas universidades ao redor do mundo, principalmente na Europa, que foi onde lançaram essa plataforma. Então, a gente já consegue coletar algumas informações. Aqui no Brasil, a gente tem algumas instituições que já utilizam, por exemplo, a Unesp, a UFRGS.
Então, a gente também está coletando essas informações. E aí é bem interessante, né, que a gente está no período de trial. E o que significa um trial? Né? Vai estar liberado para vocês. Vocês podem utilizar a plataforma integralmente. Então, a minha primeira recomendação também como pesquisador é tudo que vocês encontrarem que for de valor para vocês, façam download. Tá? Que aí vai ficar para vocês para sempre, no computador de vocês. Tá? Então vocês podem criar uma conta lá, vai salvando as coisas, vai salvando tudo, e aí na hora que tiver um tempinho já coloca lá para fazer download. Tá? Se a USP um dia fizer a assinatura, aí as outras pessoas que não fizeram download vão ter a oportunidade de fazer, mas aí vocês já estão com esse conteúdo e vocês não vão perder ele. Porque normalmente quando a gente fala que a gente vai abrir um trial, a pessoa fala assim, mas eu não vou usar porque eu não vou conseguir acessar depois. Só que esse trial ele é liberado integralmente, então vocês conseguem baixar tudo. Tá bom? E aí também essa informação de baixar, ela vai contar pra gente, que aí depois a gente vai apresentar, né, para a biblioteca, para a ABCD, e eles vão fazer o levantamento das informações. Porque não adianta, né, uma pessoa só se interessou, e aí na hora que a gente vai ver os dados lá, quem fez download, quem acessou, a quantidade é muito baixa. Então a gente precisa muito da ajuda de vocês para fazer recomendação. Depois a gente também vai ter uma pesquisa, né, como a Imaculada disse, vai ter uma pesquisa, então é interessante que vocês participem, né, que vocês entrem em contato com a biblioteca, com a ABCD, com a biblioteca da FIFELESH, informando que é interessante para vocês e que vocês precisam ter esse acesso. Senão a gente não sabe, né? Então, isso eu estou falando da Sage, mas normalmente vocês têm a abertura de trial para outras editoras também. E aí, às vezes, esse assunto fica morto lá, parado, vocês só acessaram, né? E aí não fizeram nenhum tipo de recomendação, então não tem como saber se é interessante para vocês ou não. Tá bom? E aí, né, vamos entrar um pouquinho mais. O que é o Sage Research Methods? Né, vamos chamá-lo de SRM. Mais de 200 mil páginas de informação sobre metodologia de pesquisa, todas elas em texto completo. Nada que vocês vão encontrar é texto pela metade que vocês vão ter que procurar em outra plataforma depois. É texto completo, tá bom? E também são milhares de livros, vídeos, estudos de caso de pesquisa, conjunto de dados para análise e interpretação de dados. Todas essas informações são reais e vocês podem utilizar como referência no trabalho de vocês. Não é hipótese ou é imaginário, tá bom? Então, vocês conseguem coletar referência para adicionar nas referências bibliográficas de vocês. E também a gente vai ter informações relacionadas a métodos quantitativos, métodos qualitativos e métodos mistos. Também avaliação, análise estatística, gerenciamento de grandes volumes de dados e outras informações. Então a gente sabe que quando a gente coleta dados, a gente não sabe muito bem como apresentar. Então na minha cabeça ele funciona muito bem. Eu consegui coletar os dados. Mas como que eu vou criar uma apresentação, um trabalho que seja visualmente interessante e compreensível para aquele que vai ler? Então, a gente também vai ter uma parte de design de dados que vai ajudar a criar essas apresentações, tá bom? Então, tem vários modelos de apresentações que são muito eficientes e a gente junta todos eles aqui, que aí a gente vai também ajudar não só a pesquisar, mas também a apresentar, que é muito importante. E aí, para que serve, né? Ensinar e aprender metodologia de pesquisa, então ele é importante para os alunos e pesquisadores, mas é fundamental para os professores também, tá? Então o professor vai conseguir também preparar a aula falando sobre esse assunto, ele vai conseguir trazer essas referências, vai conseguir estimular a discussão na sala de aula, e os alunos também vão conseguir chegar prontos também para poder fazer as perguntas, né, e a discussão adequada. Fornecer conteúdo de apoio ao usuário durante toda a sua jornada de pesquisa. E aí o público-alvo, né, são vocês, os alunos de graduação e pós-graduação, desde a graduação até o doutorado, pós-doutorado. Então é uma plataforma que vai atingir todo mundo, os professores, né, os pesquisadores e a biblioteca. Como eu disse, às vezes a gente chega na biblioteca e a gente não sabe o que pedir, né? Então vai ser um pouco mais compreensível o que eles precisam oferecer para vocês, tá bom? Então, desde lá de delimitar o tema da pesquisa, como que eu vou encontrar o tema da minha pesquisa? É um ponto. Como que eu vou escolher uma pergunta pesquisável? Porque a gente sabe que a gente trabalha com uma pergunta, tem uma hora que a gente fica cansado, a gente não entende mais nada, por que eu fiz essa pergunta no meu trabalho? Então, vai ter ali um acompanhamento de como desenvolver uma pergunta pesquisável, tá? Não só o tema, mas a pergunta também. A seleção da metodologia, a revisão da literatura, como obter essas informações, né, como analisar essas informações, escrever e depois também, depois de pronto, né, o seu conteúdo, como você vai disseminar essa sua pesquisa.
E aí, dentro da plataforma, a gente vai ter alguns módulos, tá? Só explicando aqui para vocês, os módulos, como eles funcionam. A instituição ela não precisa comprar ou assinar todos os conteúdos se não for interessante para ela. Ela pode escolher quais são interessantes. E acho que é por isso que é interessante a recomendação, tá bom? Porque senão um departamento faz uma recomendação e o outro não faz. E aí a biblioteca fala assim, eles não estão interessados. Então é importante que todos façam recomendação também sobre os seus conteúdos. A gente começa com o SRM Core, que são os livros de referência, né? Então não adianta a gente ter módulos se a gente não tem a base. Livros de referência são os livros necessários para começar a entender sobre métodos. É o conteúdo que vai dar para vocês a base de tudo, tá bom? E também a gente vai ter aqui, além dos livros de referência, a gente também vai ter o conteúdo online. Então vai ter esse planejador de projetos, o mapa de métodos, pesquisa estatística. Então não sei como desenvolver um conteúdo estatístico. Então a gente vai respondendo lá uma pesquisa, vai chegar no resultado qual que é a pesquisa mais adequada para você. A gente vai ter aqui também os cases, né, que são esses estudos de caso, como os projetos de pesquisas reais foram realizados. Tem os cases voltados para a área de medicina, né, que é mais específico para a medicina, que é a história de estudos de investigação em medicina. Os dados, né, os datasets que são que ele vai ajudar a gente a aprimorar nossas habilidades na análise de dados, quantitativos, qualitativos, mistos, por meio de guias detalhados e exemplos práticos. A gente sabe que é muito difícil, né, também fazer essa análise de dados, depois que a gente coleta. Então, também tem tutoriais. A gente vai trabalhar com tutoriais, né, e como desenvolver, como analisar os seus dados. E também como apresentá-los, né, que aí eu vou mostrar lá no final. Coleção de vídeo, prática de pesquisa e conhecimentos acadêmicos. Então, eu estou começando agora, eu tenho um pouco de dificuldade, né, de me organizar para desenvolver a minha pesquisa, eu tenho um pouco de dificuldade de desenvolver os meus estudos. Lá também vai ter algumas técnicas voltadas para o desenvolvimento do pesquisador. Também a gente vai ter um conteúdo voltado para a prática, né, de pesquisa na área dos negócios, né, na área de marketing, que a gente sabe que são pesquisas muito específicas para esta área, que vai cobrir lá o mercado, né, o marketing, e vai incluir tomada de decisões comerciais, e dados e resultados. E aí, por fim, né, a gente tem esses dois aqui, que vai o Data Visualization, que vai ensinar os fundamentos do design de dados. Então, vai ser tipos gráficos em 5 categorias, né, que a categoria categórica, hierárquica, temporal, espacial e de rede. E lá vai estar explicando tudo o que significa isso. E por último, a gente tem o Data Science, né, o Big Data. Então ele vai falar sobre métodos e questões e desafios da ciência de dados em torno da pesquisa com grande volume de informação. Então, esse é bem interessante, é bem técnico, porque às vezes a gente não consegue trabalhar com muitos dados. Então, existem habilidades específicas que a gente precisa desenvolver para trabalhar com essas informações. E vocês que, né, principalmente da área de geografia, vocês sabem como que é trabalhar com grande volume de informação. Então, é uma área bem interessante também. E aí, terminando, né, essa parte da apresentação, antes da gente começar a fazer a navegação, eu trouxe para vocês os destaques aqui que eu separei para vocês, eu coloquei como destaque 2024, que é o módulo diversificando e decolonizando a pesquisa. Né? Como eu disse para vocês, são métodos de pesquisas decoloniais, né, não coloniais. Então, vai ter muita informação sobre métodos de grupos indígenas, métodos voltados para questões raciais, de gênero, tá? De orientação sexual. Então, que acabam sendo, durante a pesquisa, negligenciados. Então, a gente tem essa coletânea agora, esse módulo, que é bem interessante. Depois entrem lá com um tempinho, vocês vão ver que vai ter muita coisa diferente, mas também são muitas coisas interessantes. E principalmente os cases, né, que são esses pesquisadores falando sobre isso. Tá, e aí a gente está falando sobre decolonização, né, e aí vocês percebem que aqui na minha apresentação tem algumas informações em inglês, né, como a gente pode falar sobre decolonial apresentando em inglês. Então essa foi uma demanda que na hora que eu fiquei sabendo que tinha esse módulo, fui eu que fiz essa pergunta, né, mas espera aí, decolonial e todo o conteúdo é em inglês, e aí isso gerou uma coisinha lá na cabeça dos editores, e eles começaram a pensar como que eles poderiam desenvolver, como resolver essa questão. Então a gente já deixou o site liberado
e aí a gente consegue utilizar os plugins de tradução que a gente tem no nosso próprio computador, na nossa própria internet, para poder traduzir a plataforma, tá bom? Eu apresento ela em inglês basicamente porque fica mais fácil para eu conseguir identificar os tópicos. Mas aí eu vou mostrar para vocês que a gente consegue traduzir. Os vídeos também, que tem legenda, alguns vídeos já conseguem aparecer com a tradução embaixo também do plugin do computador, tá bom? Não é o plugin da plataforma, ela não tem isso ainda, tá? E também a gente consegue usar transcrição, consegue fazer tradução dos livros. É um nível Google, então a gente consegue utilizar a comparação, tá? Então é só colocar o mouse em cima da tradução que vai aparecer lá no formato original, para a gente conseguir fazer a comparação caso tenha alguma dúvida. Então aqui vocês podem ver, por exemplo, né, a gente consegue fazer termos relacionados, então vai ter aqui feminismo, deixa eu ver por aqui pelo meu, ficou meio embaçado. Vai ter feminismo, questões indígenas, né, aqui embaixo também, então vai ter uma variedade aí de conteúdo que normalmente são negligenciados. Ele vai aumentar. Sim, sim. Bom, então a gente vai começar a nossa navegação, tá bom? Mas antes, deixa eu só terminar aqui. Realizando pesquisas online é um módulo que a gente vai aprender a como desenvolver essas pesquisas online, coletar essas informações online, não só no campo, mas também através da internet. E o Foundations, que são os fundamentos da pesquisa. Então, por exemplo, eu vou encontrar um livro de referência e aí na hora que eu começo a ler eu não estou entendendo mais nada, porque é muito avançado para mim. Então, vocês vão conseguir encontrar o mesmo conteúdo, só que com um nível um pouco mais simples, com mais explicação, para que eu consiga começar a pegar a habilidade de entender esse conteúdo. Então, não é que ele é um outro conteúdo, ele só está escrito de uma forma um pouco mais prática, né, para a gente conseguir entender. Tá? Então, a gente vai ter todos os conteúdos, né, cases, livros, datasets, a gente vai ter todas essas informações no Foundations também. E a gente também vai ter lá o conteúdo online, que vai estar disponível para todo mundo, é bem legal. Mapa de métodos, então a gente vai conseguir relacionar, né, os métodos com os termos específicos, e aí depois a gente vai ter um resultado de todos esses conteúdos, né, que a gente tem relacionado a esse termo. A gente consegue criar lista de leitura, então vai salvando tudo lá, depois vai baixando tudo, depois vai lendo tudo, fica tudo guardadinho lá, né, criando um perfil pessoal, então eu não preciso ficar refazendo essa pesquisa o tempo inteiro. A gente tem o planner de projetos, então é o passo a passo de como desenvolver um projeto de pesquisa, e esse teste estatístico que vai ajudar a encontrar o melhor teste para os seus dados, tá bom? Então a gente vai começar a fazer a nossa navegação, a gente vai entrar lá no métodos, né, no Methods. Vocês já conseguem entrar pelo computador da instituição diretamente, tá bom? Já está logado lá para vocês, ou pela VPN, e aí vocês conseguem as instruções também no site da biblioteca, o tutorial de como fazer esse acesso remoto, tá bom? Bom, então eu já estou conectado aqui. Antes de eu começar, pessoal, quem for fazer a navegação, né, em seguida, ou está fazendo nesse momento, vai ter alguns módulos que vão estar bloqueados, mas é porque a gente fez a ativação desse trial recentemente, então demora um pouquinho para liberar todos os itens, tá bom? Mas se vocês verem algum item fechado, vocês conseguem ir no outro que vocês conseguem acessar normalmente, tá? Então essa daqui é a plataforma, ela é bem clean, ela é bem limpa, tá bom? A gente vai ter aqui uma caixa de busca, né? A gente consegue fazer uma busca avançada, né, pelo nome do autor, pelo termo de referência, pelo nome do livro. E depois a gente vai ter aqui os módulos, né? O que a gente precisa, o que a gente pode explorar aqui, né? Os livros de referência, então todos estão organizadinhos nas suas caixas. Os estudos de caso, os dados estatísticos. A gente também tem podcasts de pesquisadores falando sobre pesquisa. Temos coleções de vídeos. Então, esses vídeos não são só cases, né, mas também são palestras, instruções, guias de como desenvolver. Então, são vários tipos de conteúdo. As coleções, né, para negócios, o Data Visualization. Então, aqui a gente vai ter todas as informações de como desenvolver esse design de dados. A coleção, né, de decolonização, né, e diversidade.
fazendo pesquisas online, o Foundations e a coleção de medicina, que é mais específica para essa área. Essas informações, descendo mais um pouquinho aqui, a gente também tem essas ferramentas online, tá? O mapa de métodos, o planejador de projetos, as pesquisas. E aí, essas informações a gente também consegue acessar aqui em cima. No topo da tela, a gente vai aqui em Browse, e a gente também tem as ferramentas. E aí, o que eu faço, né, para traduzir isso? Eu tenho um plugin específico lá no meu computador que eu baixei do Google, e aí eu só clico ali e coloco para traduzir. Isso a gente tem no nosso próprio computador, a gente consegue baixar esse plugin, tá bom? E aí vocês vão perceber que vai mudar aqui para português. Deixa eu ver, demora um pouquinho. E eu já consegui fazer a tradução aqui, tá bom? Eu já mudei para a página inteira, às vezes eu preciso atualizar também essa tradução quando eu mudo de página. E aí, pessoal, a gente tem aqui a opção de navegar por lá no alto, tá vendo? Lá no topo da tela. E aqui eu vou ter uma lista de áreas de conhecimento que eu posso acessar. E aí vocês vão encontrar aqui, por exemplo, geografia. Então, na hora que eu clico aqui em geografia, vai aparecer para mim todos os conteúdos voltados para geografia. Então, vai ser uma montanha de conteúdos aí, né? Que aí eu vou ter que refinar minha pesquisa. Isso aqui é só para mostrar para vocês, mas a gente é mais específico na hora da pesquisa. A gente não vai ficar andando item por item, senão a gente não vai acabar nunca. E aí a gente vai encontrar aqui uma lista de conteúdos, né? Então a gente pode ir filtrando aqui. Então o que eu quero com relação à geografia, né? Eu quero os livros, né, gerais, eu quero o livro de referência, que é mais específico, eu quero periódicos. Os periódicos, pessoal, principalmente para essa questão de conteúdo, a USP ela faz parte do contrato com a CAPES para periódicos, tá bom? Então, vocês têm acesso a mais de 1000 periódicos da SAGE, automaticamente porque a USP faz parte desse contrato. Então, qualquer sugestão que tiver aqui de artigo, você já consegue acessar, tá bom? Deixa eu atualizar aqui, para ver se carrega. Agora foi. Então, o que vai acontecer aqui nos meus resultados? Ele vai trazer uma informação bem interessante. Vai dar o tema que eu abri, né, que é geografia, e ele vai listar para mim aqui os principais métodos. Só uma introdução, tá bom? Não são todos os métodos, mas ele vai trazer quais que são os mais utilizados nesse momento. Só para poder dar uma introdução. E aí, descendo, vocês vão perceber que a gente vai ter aqui todos os conteúdos, né? Um guia de como fazer, cases, os datasets. Então, vai ter uma série aqui de conteúdos como resultado, né? A coleção de decolonização, vídeos, tutoriais. Esse daqui é uma forma da gente acessar esse conteúdo. E aí a gente vai utilizando os filtros aqui do lado esquerdo, né? Então, periódicos, datasets, então a gente vai selecionando o que a gente quer. Outra forma também da gente pesquisar, deixa eu voltar aqui para a página inicial. Aqui na opção Browse, além da área de conhecimento, a gente consegue visualizar aqui o tipo de conteúdo, né? São livros de referência, são cases, como eu disse para vocês, né? Datasets, podcasts, vídeos, e também a gente consegue trabalhar por tópicos, né? São tópicos em negócios, né? São o data visualization, decolonização, fazendo pesquisa online, e aí vai abrir esses módulos para a gente. E eu vou aqui pular para as ferramentas que são online, que é bem interessante. A gente vai abrir aqui um mapa de métodos. Esse daqui, sinceramente, é uma das áreas que eu mais gosto. Por quê? Porque ele vai trabalhar com itens relacionados, ele é dinâmico. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais. Não. Aqui. Tá. Então, por exemplo, a gente começa aqui com método de pesquisa. Quais que são os termos que se relacionam com eles? Então, vai ter um monte aqui de termos que vão se relacionar. Conforme eu vou clicando neles, vou pegar aqui, por exemplo, Planning Research, né, planejamento de pesquisa, ele vai abrir outros itens relacionados. Então, revisão de literatura, pesquisa literária, proposta de pesquisa. Então, ele vai relacionando esses termos. E aí, por exemplo, eu cliquei no Planning Research, e aqui em cima, no topo da tela, vai aparecer esse quadradinho
com a definição do termo. Então eu sei o que esse termo significa. E embaixo eu tenho o resultado, todos os conteúdos voltados para esse termo. Então eu vou clicar aqui, né, Planning Research, todos os conteúdos voltados para esse termo vão estar aqui disponíveis. Então eu vou ter vídeos, tutoriais, livros de referência, tá? Todos os conteúdos vão estar aqui disponíveis para mim. E aí depois eu continuo, né, como eu disse, utilizando os filtros do lado. Então, às vezes, a gente não sabe muito bem para onde ir depois que a gente encontra um termo, como desenvolver ele, né, como se aprofundar nele. Então, é bem interessante a gente saber onde ele está relacionado para a gente conseguir ter mais conteúdo, né, para explorar. Então, é bem interessante, principalmente porque ele é visual. Eu gosto bastante dessa área, porque depois que a gente consegue chegar no termo, a gente consegue chegar nesses resultados de pesquisa, né? Todo esse conteúdo que está disponível. A gente não precisa ficar indo lá na pesquisa. É claro que a gente pode fazer uma pesquisa específica, com um termo específico, mas eu acho que aqui é interessante para a gente começar a entender como tudo isso funciona. E aí, vou aqui para o planejamento de projetos, que os pesquisadores gostam muito. E o que é esse planejador de projetos, né? Ele vai dar aqui o passo a passo para esse desenvolvimento do projeto, para não deixar o pesquisador sozinho nessa jornada, né? A gente sabe que é uma jornada, às vezes, solitária, porque às vezes eu estou falando sobre alguma coisa com alguém e a pessoa não está entendendo o que eu estou falando, né? Primeiro, porque ela não é da minha área. Segundo, porque eu também não sei explicar isso muito bem. A cabeça ainda está meio bagunçada de informação. Então, isso vai ajudar a colocar no lugar certo a informação correta. Isso é fundamental, né? Eu também, como pesquisador, às vezes eu me sinto perdido. Falei, gente, e agora o que eu faço? Eu tô com tudo isso aqui, tem um calhamaço de impressões, livros, informações, dados, e eu não sei como organizar isso. Eu não sei nem onde eu tô na pesquisa. Então, isso aqui é bem interessante porque ele vai ajudar desde lá do começo. O que é ele vai dar primeiro uma introdução, né? E depois ele vai falar sobre a filosofia da pesquisa. Vamos clicar aqui em filosofia da pesquisa, que ele vai dar aqui alguns textos de referência. Primeiro ele vai dar uma introdução, né? E ele vai explicar nesse estágio quais são os objetivos desse estágio. Deixa eu pôr aqui na tradução, para vocês verem também. Então, por exemplo, aqui na filosofia da pesquisa, quais que são os objetivos dessa etapa, né? Explicar a filosofia da pesquisa, fornecer uma visão geral da metodologia e dos métodos a separar uma coisa da outra, explicar a tradição de pesquisa em diferentes escolas de pensamento. Então, aqui a gente vai ter esses objetivos. E aí tem os textos que a gente pode ler como referência, né? Então, por exemplo, por que pesquisar? Aí eu clico aqui, ó, tem uma explicação, uma referência aqui. E depois, qual que é a diferença entre metodologia e métodos? E assim por diante, né? Qual o papel da teoria na pesquisa em ciências sociais? Então, aqui eu estou bem no comecinho, né? Eu estou começando a introdução à pesquisa. Só que aí eu posso ir mais adiante. Então, por exemplo, vou definir o meu tópico de pesquisa. Ele vai dar as orientações de como eu posso definir esses tópicos. Então, aqui nesse estágio, quais que são os objetivos? Ajudá-lo a decidir o que estudar, explicar como escolher um bom projeto de pesquisa e fornecer uma visão geral dos aspectos práticos da pesquisa que você deve considerar. Então, vocês podem perceber que são informações bem interessantes. Vão ajudar mesmo a se organizar de uma outra forma, né? A gente pode pensar se a nossa forma de se organizar para desenvolver a pesquisa é o mais adequado. De repente eu estou com uma dificuldade ali, um ponto específico, eu consigo vir aqui. E assim por diante. Então, revendo a literatura, qual que é aquela literatura que eu vou utilizar na minha pesquisa, qual é aquela que eu só vou fazer a leitura mesmo para poder
né, criar habilidades. Então, qual que eu vou separar para utilizar, qual que eu não vou. Desenvolvendo uma pergunta pesquisável. Eu gosto muito dessa parte aqui, porque é a parte que os professores mais ficam no pé, né? Essa pergunta não está boa. Não, isso não vai para frente. Eu lembro que quando eu fiz a minha primeira graduação, o professor era bem difícil, assim. Aí teve uma hora que eu pensei, sinceramente, em desistir. Depois de 4 anos, eu falei, gente, eu não consigo mais. Porque toda pergunta que eu fazia não era boa. E aí hoje eu consigo entender que realmente não era boa, porque eu comecei a olhar aqui as informações, comecei a ler esses textos e falei, gente, mas a minha pergunta não era boa mesmo. Até a que eu utilizei no final. Hoje eu não usaria ela. Porque, na verdade, vai dando mais instruções, como você vai refinar essa pergunta. E como você vai trabalhar com ela durante tanto tempo. Né? A gente vai ficar com essa pergunta na cabeça, ela vai seguir a gente aí por muito tempo, e alguns pesquisadores, não só no TCC, mas vai para frente também, né? Na pós-graduação, na especialização. Então, como que a gente vai conseguir trabalhar com isso? Como que isso vai ser claro para o nosso dia a dia? Como isso vai ajudar a gente a fazer pesquisas boas, robustas, né? Como a gente vai conseguir trabalhar com isso de uma forma clara, que não seja tão cansativa. Cansativo vai acabar sendo, né, algumas vezes, vai ter uma hora que a gente não vai suportar mais, mas como que a gente consegue lidar com ela, tá bom? E aqui tem todas as informações, né? Como desenvolver uma pergunta pesquisável. Não adianta ter uma pergunta boa, sendo que ela não é pesquisável, a gente não vai conseguir encontrar nada sobre ela. Então, outras informações, né? Se essa pergunta ela combina com o nosso trabalho realmente. E aí, descendo um pouco mais, o design da pesquisa, planejamento e práticas de pesquisa, ética de pesquisa, e aqui eu queria fazer uma consideração bem interessante, que é uma coisa que acaba sendo esquecida pelos pesquisadores. O pesquisador faz tudo e ele não pensou se existe ética na pesquisa. E aí depois ele vai ter que refazer a pesquisa inteira porque ela não está sendo ética. Tá? Isso acontece muito para algumas áreas específicas, acontece o tempo inteiro, né? Mas isso não deixa de acontecer, por exemplo, na área de vocês. É preciso pensar na ética da pesquisa, senão a pesquisa não vai ser considerada e vai dar uma dor de cabeça no futuro, tá bom? Todo esse trabalho vai ter que ser desconsiderado. Então, tem informações sobre ética na pesquisa, como fazer uma pesquisa ética. A coleta dos dados, né? A gente está falando sobre uma ferramenta de metodologia, de métodos, então como a gente vai trabalhar com a coleta de dados, analisando, né, os dados, interpretando esses dados, como fazer isso, como escrever, dicas de como escrever isso de uma forma fluida, tá? E a disseminação. Então, minha pesquisa, né, meu TCC, minha pesquisa, ela vai ficar só aqui na USP, ou o meu objetivo também é de publicá-la? E aí, publicando essa pesquisa, como que eu consigo chegar numa editora, né, no periódico correto? O melhor, o mais adequado para minha pesquisa. Né? Não adianta também eu dar o primeiro chute e quem pegar, eu publico. Não, a gente também tem, né, parâmetros, a gente precisa escolher. Né? Falar para o professor, você vai publicar o seu artigo em qualquer revista? Ele fala, não. Né? Ele trabalha muito para isso, então ele vai escolher a melhor, ele vai escolher a mais adequada. Então é isso que essa parte da disseminação vai ajudar a fazer. Né? A gente tem muitas revistas nacionais e internacionais, né? E o objetivo também, né, internacionalizar a pesquisa do Brasil. A gente tem muita publicação, se a gente pegar lá no CIT-Score, que é o medidor, né, de publicação e de citação, a gente vai perceber que tem muita pesquisa em revistas brasileiras. A USP mesmo, a gente vai pegar lá o topo, né, da pesquisa, a maior parte são revistas brasileiras. E aí as revistas internacionais acabam ficando um pouquinho para o final. Só que a gente tem que entender que existe essa questão de internacionalização da pesquisa. E é possível publicar em revistas internacionais, como, por exemplo, a SAGE. O processo de revisão é basicamente o mesmo processo de revisão de uma revista nacional. Só que ela é internacional e aí vai ter que ter a tradução para o inglês. Só que também isso vai ajudar a ter muita visualização do conteúdo de vocês, de muita citação. Né? Vocês querem ser referência de pesquisa, isso vai ajudar muito a vocês serem mais visíveis para o mundo. Né? E também vai trazer também essa questão do Brasil. Né? O Brasil vai ser referência. Né? Eu estava conversando, né, com a Imaculada e eu estava falando para ela sobre essa necessidade de ter mais visibilidade, né? Os membros de revistas internacionais também serem brasileiros. Né? A gente tem poucos, algumas revistas começaram a chamar, e aí o meu objetivo também é conseguir colocar nesse corpo editorial, né, nessa equipe editorial,
pesquisadores, professores, bibliotecários brasileiros. E isso é uma coisa que eu faço quando eu estou na Sage. Tá? Então, a demanda de vocês, eu vou levar para eles. Então, lembra que eu falei lá da tradução do conteúdo? Eu levei. Essa questão de não ter muitas publicações brasileiras. Como que a gente consegue resolver isso? Como que a gente consegue colocar autores que lançam livros, né, e que sejam brasileiros? Não só a pesquisa com o nome Brasil, mas que o pesquisador seja brasileiro, que o conteúdo seja voltado para o Brasil, né, que a gente também precisa falar sobre o Brasil, quando a gente está vendo uma revista internacional. Então, essa informação eu levo. Tá? E essa demanda é muito importante também, que vocês mandem para a gente. Então, tá com algum pensamento, né, tá com alguma ideia, tá com alguma crítica, vai lá na biblioteca conversar um pouquinho com a Imaculada, ela é super legal. Né, ela é super aberta para essas informações e ela vai passar para mim, ela vai passar para outra editora, para também ajudar vocês também a desenvolver uma pesquisa de qualidade e que tenha muito impacto. Eita. Bom, aqui então eu finalizo para vocês a parte do planejador de projetos. A gente vai ter também aqui nas ferramentas esse teste estatístico, né, que vai ajudar a gente a encontrar o melhor método de dados. E aí, por exemplo, eu não sei o que fazer. Eu não sei qual método eu vou utilizar. Eu sei a ideia, eu sei o nome da pesquisa, eu sei tudo, mas eu não sei qual é o método mais adequado. Então aqui vai ter uma pesquisa que vai ajudar. Ele vai dar algumas perguntas aqui, eu vou respondendo, e no final ele vai dar para mim uma lista, né, ou 1, ou 2, ou 3 resultados de métodos que eu posso utilizar, metodologias que eu posso utilizar para minha pesquisa. Tá? Então isso ajuda bastante. Sim. Então, por exemplo, essa primeira pergunta, qual é o objetivo da sua análise, né? É procurar a diferença entre conjuntos de dados, procurar uma associação entre variáveis. Então, são perguntas bem simples, tá bom? Que aí vocês podem ir testando, né? Fiz a primeira, não sei se é isso. Testa de novo, com outra resposta, e vai chegando resultados interessantes para vocês. Uma listinha de leitura aqui no final, que é esse que eu falei que vocês podem criar lista de leitura, lista de conteúdo. É bem interessante. Eu vou compartilhar com vocês depois um projeto que eu desenvolvi lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A bibliotecária era pesquisadora e ela estava pesquisando sobre Covid e fake news. Então foi bem legal desenvolver esse trabalho junto com ela, porque a gente conseguiu levantar algumas referências de métodos que ela podia utilizar. E a gente criou um plano de leitura para ela, né, plano de conteúdo para ela. Então eu vou mostrar para vocês que é bem legal, porque depois eu consigo ir salvando, fazendo uma listinha ali de livros que eu posso utilizar, sabe, guardando tudo direitinho, né, e não precisar ficar voltando toda hora na plataforma, refazendo uma pesquisa sendo que ela já está lá, né, uma busca sendo que ela já está lá. Então, para isso eu preciso criar um perfil pessoal. O meu já entra automático, tá bom? Então eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas ele é bem simples. Clicando aqui no meu perfil, ele vai pedir o seu e-mail para você criar uma senha. É isso. Então, todas as informações você já consegue guardar lá. Como, por exemplo... Oi? Criou? É bem tranquilo, não é? É muito rápido. Assim, menos de 1 minuto, até menos, a gente já consegue criar. É o e-mail e a senha. Tá bom? Então, por exemplo, eu vou entrar aqui no conteúdo. Vamos fazer uma pesquisa? Eu vou colocar aqui... A pesquisa, pessoal, ela vai ter que ser com termo em inglês, tá bom? Como a plataforma é em inglês, então, se você não souber o seu termo, aí dá uma pesquisada no Google e joga lá. E aí depois, quando tiver o resultado, você já consegue traduzir, tá bom? A gente não consegue fazer a pesquisa porque essa caixa aqui é muito específica. Então, a gente vai utilizar o termo em inglês. Então, eu vou pegar aqui a palavra racismo. Um exemplo, tá bom?
e a gente vai ter aqui o resultado da busca, né? Aqueles vários conteúdos, né? Todas as mídias que eu disse para vocês. Pegando aqui, por exemplo, em cases, eu vou ter estudos de caso. Os casos eles podem estar em texto corrido, né, texto completo, pode estar em vídeo também. E também pode ter dados, né, que a gente pode baixar, né, planilhas, imagens que a gente pode baixar. E aí, quais que são as ferramentas disponíveis para esse conteúdo? Então, a gente vai ter aqui, né, o texto, o resultado, os objetivos desse conteúdo, né, o que a gente vai analisar. O texto está aqui. O resumo da sessão. Esse case também é referência, vocês podem utilizar no trabalho. São cases reais. E aí a gente tem algumas ferramentas aqui do lado direito. Copiar o link para compartilhar. Citar esse conteúdo, compartilhar, né, nas redes sociais, por e-mail. A gente consegue aumentar o tamanho da fonte, diminuir. E também tem a opção baixar em PDF. Então, esse case eu também já consigo guardar. Isso vai acontecer também para vídeo. Eu consigo baixar vídeo também em MP4. Acho que é isso. MP4. Voltando aqui, né, para uma outra mídia. Eu vou ter vídeos. Eu acho que eu estou sem áudio do vídeo, mas só para vocês verem como isso funciona, tá? O vídeo a gente vai ter aqui o vídeo, claro. Vai ter as ferramentas, então eu posso adicionar esse vídeo na minha lista de favoritos. Então sempre quando tiver um coraçãozinho, já vai lá para minha área pessoal, né? Essa biblioteca pessoal que eu vou ter. Aqui do lado direito eu tenho a transcrição desse conteúdo, que eu também posso traduzir. Alguns vídeos eu já vou conseguir com a legenda, ela já vai aparecer traduzida, não todos, tá bom? Eu não sei por que isso acontece, mas alguns vídeos já vai aparecer a legenda, mas se não aparecer, tem aqui na transcrição do vídeo. Então, ele já está aqui transcrito e traduzido. O que é interessante aqui dessas ferramentas dos vídeos? Né, como eu disse para vocês, eu consigo obter o link, citar, embutir, baixar, né, baixar o vídeo, baixar a transcrição. Mas se eu quiser utilizar, por exemplo, num seminário ou na sala de aula, né, o professor quiser trazer esse vídeo para a aula, ele não precisa trazer o vídeo de 1 hora. Ele quer só uma parte. Ele consegue fazer um clipe, ele consegue cortar esse vídeo. Então, ele vai clicar aqui, né, em criar um clipe. Eu estou sem acesso aqui. Eu estou sem acesso. Mas, enfim, vai aparecer a opção de recortar. Então, eu posso salvar o vídeo recortado. Eu não preciso utilizar ele inteiro ou ficar indo e voltando durante a aula. Eu já consigo mandar esse direto para a apresentação, né? Ou o professor quiser compartilhar um link, ele já consegue mandar o link desse pedaço do vídeo. Tá? E aqui a gente vai ter o resumo, né? Os capítulos do vídeo, o resumo, as informações sobre o vídeo. Como eu disse, né? São referências, então a gente pode utilizar. E aí também vai ter aqui no mapa de métodos, né? Ele está falando sobre o quê? Ele está falando sobre o método misto, esse vídeo. E eu sei disso por causa do mapa. Ele vai estar sempre disponível junto com o conteúdo. Já peguei os cases, os vídeos. Livros de referência. A gente vai ter livros, né? Os livros gerais, que são esses livros que a gente vai utilizar para fazer a leitura, para coletar conteúdo para pesquisa. E a gente vai ter o livro de referência que vai explicar o método. Então a gente vai encontrar essas duas possibilidades.
Os livros também têm essas ferramentas de compartilhamento de tamanho. E vai estar organizado por capítulo. Aqui, pessoal, o livro, quando vocês forem baixar, vocês vão conseguir baixar capítulo a capítulo, tá bom? Porque ele é dividido por capítulos na versão online. Ele não é um livro completo. Eu já coloco lá para fazer download, vem o livro. Não, vai ter que baixar os capítulos, tá bom? Mas vocês podem baixar à vontade nesse período. E aí, o que é interessante? A gente consegue pensar em perguntas para fazer a leitura desse conteúdo. Então, por exemplo, isso vai ajudar eu a ter uma visão mais crítica sobre o texto. Isso também vai ajudar, por exemplo, o professor quiser pensar em algumas perguntas, estimular os alunos nessa pergunta para já chegar na sala de aula prontos para poder discutir sobre esse conteúdo. E aí eu quero só, para finalizar, aqui, eu quero abrir os dados. Como eu disse, né, a gente vai ter conteúdo aí, método misto, método quantitativo e qualitativo, então as informações vão ser diferentes uma das outras. Então a gente pode ter aqui planilha, pode ter recortes, pode ter pedaços de vídeo, pode ter várias informações. Deixa eu ver se abriu aqui. Não. Que eu também consigo fazer download. E o mais legal, pessoal, dos dados é que, por exemplo, eles estão abertos no formato que ele foi criado. Então ele está em Excel, está em Word. E aí eu gostei bastante dessa pesquisa. Só que eu não quero utilizá-la, eu quero desenvolver a minha própria pesquisa. Eu posso utilizar o cabeçalho, eu posso utilizar o template. Então isso ajuda muito, porque eu não preciso criar. É só apagar, tá? Deixa eu mostrar um para vocês. Não vai ter, né? Deixa eu ver aqui. Não. Agora foi. Então aqui vai ter uma explicação, né, sobre esse dado. Vai ter uma introdução sobre ele, né? Eu vou ter aqui acesso já ao dado. Então eu posso baixá-lo. Vamos ver aqui qual que é esse formato. Ele é um texto. Então aqui eu tenho o dado em formato de texto. Eu também consigo utilizar em Excel. Vou pegar um Excel para vocês. Vai ter a área do professor, né? Ou melhor, aprender e ensinar. Né? Então, se eu estou ensinando, vai ter o conteúdo aí, vai explicar como eu vou passar essa informação para os meus alunos. E se eu for aluno, como que eu consigo fazer o autoestudo, fazer a análise desse dado, tá bom? Então, assim, eu nunca vou estar sozinho. Né? Se o professor não estiver ensinando, eu consigo aprender também sozinho, né? Só fazendo, só entendendo como ela funciona, porque aqui tem essas informações. Deixa eu ver se esse aqui... Então, aqui, né, na opção Teaching Learning, então, deixa eu traduzir. A gente tem o conjunto dos dados e o material de ensino e aprendizagem. Aqui eu consigo baixar, deixa eu ver se esse aqui, acho que é. Vai vir aqui um Big Data. Bom, vai demorar 31 minutos, a gente não tem esse tempo, deixa eu parar. Bom, enfim, eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então vocês conseguem baixar esse conteúdo, vocês conseguem apagar e conseguem utilizar o layout, conseguir o cabeçalho para vocês desenvolver a própria pesquisa. Ou também pode adaptar. Então é bem legal essa parte, porque eu não preciso ficar procurando outros modelos, não preciso ir para outros lugares procurar outro modelo, porque já tem aqui, tá? Então se esse combina com você, você pode utilizar esse, não tem problema nenhum.
tá bom? E os dados também podem ser utilizados como referência. É bem importante falar muito sobre isso, porque às vezes a gente acha que são só exemplos, a gente não vai usar, tá? Eu só vou ler, né? Porque é uma ferramenta de aprendizagem. Não, mas ela também é uma ferramenta de referência. Então, tudo que está aqui você pode utilizar lá no seu trabalho, colocar referência, colocar o nome do autor, colocar lá na referência lá no final, tá bom? Então, pessoal, qual que é o objetivo dessa plataforma, né? Afinal, vocês conseguem entender que com essas informações eu consigo chegar na biblioteca com mais detalhes do que eu realmente preciso para conseguir explicar para o setor de referência, né, para o bibliotecário do atendimento, ou conseguir, né, entrar numa discussão com o professor com mais facilidade sobre o que eu quero? Porque normalmente a gente começa a falar, a gente não sabe o que a gente está falando, né? E aí eu já sei mais ou menos o que eu preciso, onde eu tô, e aí o professor também já está conhecendo bem a plataforma, então ele já sabe ali no planejamento de pesquisa onde você está, então dá para desenvolver melhor a conversa. Né? Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que o primeiro ponto, né, é eu saber o que eu estou fazendo, né, e eu saber o que eu preciso. Então, isso vai ajudar a criar essa dinâmica, né, mais clara entre a biblioteca, entre o professor e o aluno e o pesquisador. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa, né, deixar um pouco mais prático, porque é muito cansativo tentar explicar coisas que a gente não sabe. Então, eu já sei o que eu preciso. Eu sei onde eu estou indo, sabe? Eu sei onde eu estou parado. Então, eu acho que é fundamental a gente conseguir utilizar essas técnicas. E aí, a pergunta, né, que poderiam fazer para mim. Mas é muita coisa, né? A plataforma é gigantesca, você mostrou 1 milhão de coisas aí. Só que a gente tem que também pensar que o pesquisador não faz um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Lembra lá da pergunta pesquisável, do tópico da pesquisa? Vai passar muito tempo da sua vida no mesmo assunto. Então, a gente tem a caixa de busca, que eu consigo pesquisar pelo assunto. Eu sei qual que é o método, então eu vou começar pelo livro de referência e os termos relacionados. Então, eu já vou direto para um lugar específico, eu não vou ficar caçando coisas dentro da plataforma, né? E aí, de novo, né, eu vou salvando. Tô aqui navegando, né? Encontrei aqui esse tema. Eu não vou conseguir ler agora, mas eu não vou perder ele. Eu vou adicionar na minha lista de leitura e depois eu vou fazer a análise dele, entender os conceitos e como ele funciona, tá bom? Bom, eu completo aqui a plataforma. Eu queria saber se vocês têm algum item que vocês queriam explorar comigo. Eu não passei por todos, pessoal, porque eles vão ser mais repetitivos. É uma caixa de busca. Quem já fez busca em periódico sabe que lá vai ter o termo, os resultados e as ferramentas. E depois é só fazer a leitura, salvar, baixar, compartilhar, né? Enfim, todas essas informações que a gente já tem ali nos periódicos, a gente vai ter aqui também. A única diferença é que vai ter vídeo, vai ter livro, tá bom? Tem algum item que vocês gostariam de explorar aqui comigo? Sim. O microfone. Durante a sua apresentação, você falou que a plataforma ela possibilitava um design de dados. Isso. Por exemplo, eu tenho dados, mas eu não sei como dar um desenho para ele. Uhum. A plataforma faz isso. Eu gostaria de saber como. Tá. A gente tem um módulo específico para design de dados. Deixa eu abrir. A gente tem um módulo específico para o design de dados. Deixa eu abrir aqui. Que é o Data Visualization. Vou traduzir aqui também. Deixa eu clicar primeiro. A gente já traduz aqui na página. Bom, a gente vai ter esse módulo, que é design de dados. E aí aqui ele vai dar essas 5 opções, né, de design. Então a gente consegue escolher aqui pelo tipo de conteúdo. Então a gente vai ter vídeos explicativos, vai ter gráficos explicativos, conjunto de dados, praticar a criação e visualização de dados reais. E aqui vai ter conteúdos ensinando. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, deixa eu ver como ele está. Aprenda a criar gráficos, a criar um gráfico de áreas empilhadas usando o Python. Né? Então, aqui ele vai... Então, tá vendo que ele é um tutorial. Então, ele vai ensinar o passo a passo de como fazer isso. E é legal porque também tem vídeos.
Então, esse aqui eu não sei se tem, mas, por exemplo, a gente vai ter aqui, né, como fosse um artigo mesmo, a introdução, um dado exemplificando, um dado aqui, um conjunto de dados simplificando que eu posso baixar, ou também eu posso utilizá-lo para testar o design. Aqui o material de ensino e aprendizagem, como fazer. E aí ele vai variando, tá? Conforme o tipo o método que você está utilizando. E é bem legal que ele vai mostrar 5 categorias, né? Aqui do meu lado direito, ou aqui do meu lado esquerdo, eu vou ter as categorias. Então tem aqui o design categórico, o hierárquico, o relacional, o espacial e o temporal. Vou clicar aqui em um primeiro. E ele vai abrir aqui o nome do design. Então eu não conheço esses nomes, né? Mas aí eu vou aprendendo, né? Eu acho que é interessante explorar, porque de repente eu estou pensando em uma coisa que vai ficar legal, de repente tem outra coisa que é muito mais interessante que eu posso utilizar, que fica muito mais apresentável. Então a gente vai ter aqui os formatos. Então gráfico de bolhas, gráfico de caixa de bigode, eu nunca ouvi falar sobre isso. Traduzindo. Gráfico de barras. Então, vou pegar aqui o de barras. Ele vai dar aqui para mim as instruções de como criar esse gráfico de barras. Então, ele vai dar um exemplo. Então, os objetivos da leitura, a composição. Também dá para traduzir. A variação e a alternativa. Então ele vai dar aí tudo bem amplo para ajudar a fazer essa criação. E depois ele vai dando aqui de novo, né? Outras sugestões de gráficos que você pode utilizar que está relacionado a esse. E aí também vai mostrar também outros conteúdos que estão falando sobre esse design, tá bom? Por exemplo, livros, né? Lá no módulo de dados, em livros de referência. Então ele vai trazer essas informações também de outros conteúdos, tá bom? Ficou claro? Sim, obrigada. Imagina. Alguém tem mais alguma dúvida? Fiquem à vontade, pessoal. Tem algumas coisas que eu não sei responder porque também é um campo muito amplo da pesquisa, mas a gente pode pesquisar juntos também, tá bom? Então fiquem tranquilos com a pergunta. Só um minuto. Só uma coisa que eu não sei, acho que talvez tenha me deixado um pouco com o pé atrás, é que principalmente em geografia a gente tem alguns termos que eles são criados por nós para descrever fenômenos. E nem sempre a gente tem essa ligação direta de, tipo, o mesmo termo que a gente usa aqui é o mesmo termo que a gente vai usar que tem em inglês, por exemplo. Aí eu queria saber, enfim, se tem alguma perspectiva dessa base de dados, ela englobar mais textos em português e para a gente encontrar esses termos, porque, enfim, às vezes você vai procurar esse termo em inglês e, na verdade, ele é um outro termo lá que serve para descrever o fenômeno. Então, no caso, eu teria que saber qual que é o que a gente usa em português e qual que é o termo que eles vão utilizar lá para eu poder saber e achar, por exemplo, pesquisar no banco de dados o que eu quero desse termo em português, sendo que tem essa diferença. Obrigado. Lá no comecinho eu mostrei para vocês, na hora que a gente vai fazer a pesquisa, que eu não consigo fazer a pesquisa em português, lembra? Eu preciso mudar lá para inglês, então isso vai ter que ser um trabalho nosso. A gente não consegue fazer. O que a gente consegue fazer, por exemplo, é se eu tô com alguma dúvida. Lembra lá que eu falei caixa bigode, alguma coisa assim? Eu falei, nunca vi isso, né? E aí, como a gente está no Google, a gente consegue deixar, se eu parar o mouse em cima da palavra, deixa eu ver se eu seleciono, ele vai mostrar para mim a versão original que eu vou conseguir comparar, tá? Mas a busca pelo termo vai ter que ser nossa mesmo,
tá bom? A gente não consegue ter essas informações. Mas aí vale lembrar, né, novamente, é por isso que eu falo muito com a SAGE que a gente precisa ter pesquisadores brasileiros publicando, tá? Porque a gente precisa dessas informações também, não ficar só trazendo de fora. A gente tem termos aqui, como você disse, né? Então é muito importante que a gente leve essa demanda, né? E como que a gente leva essa demanda? Quando a gente consegue dominar plataformas como essa, porque só dominando, só entendendo plataformas como essa, a gente consegue fazer a recomendação necessária, né? Fazer a crítica necessária sobre ela. Então é importante isso. Eu acho que a gente tendo pesquisadores que participam do grupo editorial, bibliotecários, professores, a gente consegue mostrar um pouco mais a demanda, e esse é um dos meus trabalhos. O meu trabalho não é vender plataforma. O meu trabalho é fazer uma ponte entre a biblioteca, a faculdade, a universidade e a SAGE. Principalmente porque a gente está na América Latina, no Brasil, né, em São Paulo, e aí a SAGE é dos Estados Unidos e tem sede na Inglaterra. E a realidade é outra, né? Pensa em outras editoras, que são até menores, né, muito específicas. Precisa ter uma ponte. Então, essas críticas, né, essas recomendações, eu preciso levar para lá. E uma das principais recomendações precisamos de pesquisadores brasileiros, publicando não apenas artigos, né, submetendo artigos, mas publicando livros, fazendo revisão de artigo, fazendo revisão de livros, fazendo recomendação, participando de grupos editoriais. Então, por enquanto, a gente não consegue fazer isso, mas é o objetivo que a gente consiga fazer isso no futuro, tá bom? Mais alguma pergunta? Deixa eu perguntar para a gente da transmissão. Pode vir alguma coisa no chat? Enquanto isso, eu vou passando para ela. Ele vai fazer a pergunta. Não? Eu queria... Calma, tá saindo bem o som? Eu queria saber se a plataforma tem alguma perspectiva de adicionar mais línguas, já que ela está se expandindo tanto. Acho que seria interessante ter um espanhol, eventualmente um em português, né? Porque espanhol tem mais na América Latina e tal. Porque seria interessante. Você disse que atualmente todos os trabalhos têm que ser submetidos em inglês, certo? Tá. Então, queria saber também se no futuro poderia ser submetido na língua original. Só isso. Tá. A resposta que eu vou dar para você não é especificamente da SAGE, tá? Mas é uma visão geral que as editoras têm com relação a isso. Se entende que a língua da pesquisa é o inglês. Então, acaba sendo uma exigência de todas as editoras internacionais que você publique em inglês. Né? O que a SAGE já tem feito é receber alguns conteúdos em espanhol. Então, você vai navegar aqui, ou no Research Methods, ou você vai em outro produto nosso, tem conteúdo em espanhol já. Tá? Menos em português, porque a maior parte de produção em português é do Brasil e a gente não está publicando tanto lá ainda. Tá? Mas conforme vai tendo essa demanda, né, esse volume vai aumentando de pesquisa, é bem provável que eles vão aceitar. Né? Principalmente porque a SAGE está entrando muito nessa questão de pesquisas não coloniais, decoloniais, né, pós-coloniais. Então, é uma necessidade. Né? Então, lá vai falar sobre grupos indígenas. Aí um indígena que está produzindo um artigo, ainda vai ter que exigir que ele escreva em inglês, entendeu? Então, assim, apesar de ter essa barreira, isso é geral de todas as editoras, a SAGE está se movimentando para poder fazer isso. Tá? E aí, qual que é a ideia? Né? Aí isso é um projeto, vou até adiantar um pouquinho. É que a gente tenha um espelho. Tá? Então, vai ter lá no português, só que vai ter o inglês também. Né? E aí, outra coisa que eu posso adiantar é essa barreira do inglês. A SAGE está trabalhando com a possibilidade de dar suporte aos pesquisadores que vão submeter seus artigos para poder fazer essa revisão. Normalmente a gente tem que pagar para fazer isso. A SAGE está desenvolvendo um projeto piloto para conseguir dar a possibilidade desses pesquisadores da SAGE mesmo, da equipe da SAGE, da equipe editorial, conseguir fazer essa revisão do inglês também.
tá? Para poder facilitar a vida do pesquisador. Porque senão fica tudo muito difícil, né? Normalmente a gente paga um APC, né, que a gente chama que é uma taxa administrativa para publicação. E aí pensando, né, em dólar, então uma coisa que é, sei lá, $2.000 vai virar 20 mil, né? 10 mil, 15 mil, sabe? Então, eu estou falando do preço mais baixo. Normalmente, por exemplo, para medicina, tem artigo que é $20.000 para publicação. Tem revistas que são 20 mil. Então, a gente pega aí, vamos pegar uma média, né, Imaculada? A gente pensando que uma média aí vai ser $8.000 uma publicação. Então, a gente não consegue fazer isso, principalmente pensando nessa taxa, né? Então, a gente tem vários projetos hoje pensando em como pensar na ciência aberta. Eu estava falando com a Imaculada sobre acordos transformativos. O que é um acordo transformativo? É reduzir essa taxa ou zerar essa taxa para que o pesquisador publique, né? E aí esses custos vão ser divididos entre editora e instituição, né? Hoje a CAPES começou a trabalhar com isso já. Se vocês entrarem no portal da CAPES, é que não é a nossa área ainda, mas se vocês entrarem no portal da CAPES, vocês vão perceber que já começou a ter acordos transformativos. Começou, por exemplo, para química. Então, se eu sou um pesquisador de química e o meu contrato com essa editora, eu estou no contrato com essa editora, na hora que eu entro lá no portal e eu quero submeter um artigo, se eu sou membro desse contrato, né, se a minha instituição, a USP, é membro desse contrato, e a USP possivelmente, ela está em quase todos, se eu sou um pesquisador de química e eu quero submeter um artigo, eu vou entrar no portal da CAPES, vou mandar o meu artigo para aprovação, e se ele for aprovado, eu não pago nada. Ele vai ser publicado nessa revista, tá? Porque isso é um acordo transformativo. A CAPES, ela banca esses custos, entendeu? E isso é um processo que vai levar um tempinho ainda, né? Porque é um projeto que ainda se desconfia muito, né? Qual que é o ônus disso, né? Qual que vai ser a contrapartida. Então, os bibliotecários pensam muito nisso, a gente participa de conferência, né? A última conferência que a gente participou lá em Florianópolis foi exatamente sobre isso, só falava sobre isso, né? Sobre ciência aberta, ciência aberta, ciência aberta. Só que é muito importante que vocês estejam a par dessa conversa também, né? Porque vocês vão saber entender o quão importante isso é para vocês. Imagina, eu tenho que tirar do meu bolso, né? Às vezes eu não vou conseguir ter esse investimento da instituição, eu posso ir lá, bater lá na biblioteca e falar, eu consigo um desconto lá, eu consigo negociar com a editora, mas nem sempre isso vai acontecer. E aí eu vou ter que tirar do meu bolso porque o meu conteúdo é muito bom e ele precisa ser publicado. E aí vai ser bem difícil eu conseguir bancar isso. Então tem os acordos transformativos que eles vão ajudar a redistribuir esses custos, né, e ficar menos pesado para a gente. Mas por enquanto é isso que a gente tem, tá bom? E aí a gente pensa muito como desenvolver isso. Isso é um trabalho de equipe editorial, tá? Eu não faço parte da equipe editorial, eu levo, só que tem gente pensando o tempo inteiro sobre isso. Isso é muito legal. A Seja é uma empresa muito legal, pessoal. Deixa eu até puxar a sardinha, porque é uma empresa que ouve muito. Eu gosto muito de trabalhar lá porque é uma empresa que se preocupa muito com o bem-estar dos pesquisadores. Quando eu falei para eles que eu ia fazer, né, essa aula aberta aqui, a primeira coisa que eles perguntaram é por que você não faz online? Eles precisam realmente ficar lá assistindo, sabe, se cansados, eles não podem fazer isso. Eu falei, não, mas é que na verdade eles já estão na faculdade, então não vai ter dificuldade. Mas eles são muito preocupados com essas questões, preocupados com o funcionário, preocupados com transformações. Compartilhando uma coisa bem interessante que teve recentemente, foi uma premiação que a Seja deu de Natal. A gente podia escolher instituições ao redor do mundo para poder dar um investimento. Eles tinham um valor X, e aí eles iam dividir para instituições de caridade, projetos sociais, e aí eu peguei e escrevi o Brasil. E aí, como vocês sabem, eu sou novo lá, então também fiz para poder ver se isso realmente funciona. E aí eu escrevi uma instituição chamada Tem Sentimentos, que fica lá na Luz, que é um coletivo de mulheres, mulheres cis, mulheres trans, que elas, a maior parte são moradoras da Cracolândia, e elas têm um espaço, um container dentro do teatro da Cia Munguzá, do Teatro Container, lá na Luz, e aí elas têm um espaço lá que elas costuram, né, criam roupas, elas produzem roupas para, por exemplo, para teatro, elas produziram alguns uniformes para o Sesc, e elas estavam precisando de máquinas de costura, ventilador, porque é um container, pega fogo lá dentro, e aí todo esse dinheiro que elas conseguem nesses projetos, é dividido entre elas, então algumas já conseguiram sair da rua,
né, para poder alugar suas próprias casas, e algumas também estão investindo na carreira acadêmica, e a gente tem uma que acabou de entrar na USP, que virou uma festa, e ela entrou para EAD, para teatro, é uma artista maravilhosa, e ela conseguiu entrar, e pensando que essa pessoa morava na rua, até então na Cracolândia, né, é um trabalho muito legal, e a gente ganhou esse prêmio. Então, pensa que é uma instituição, é uma empresa que ela se preocupa muito com isso, né? Ela está muito preocupada aí com o desenvolvimento, não só da questão acadêmica, mas da qualidade de vida também. Por isso que ela traz, por exemplo, essa questão de justiça social, decolonial, né? Então, ela está trazendo isso porque ela está muito preocupada com questões atuais mesmo, né? Não é negligenciar, deixa para lá, vamos pensar só na questão abstrata acadêmica, né? Não, vamos pensar na acadêmica como concreta também, tá bom? Aí eu falei para puxar a sardinha, mas é que na verdade eu gosto muito disso e isso me deixa muito feliz de estar lá. Mais alguma pergunta? Bom. Deixa eu só fazer uma consideração sobre língua. Então, sobre língua na pesquisa, publicação, a FEFELESH, ela tem oficina de letramento para inglês, né? Para os artigos publicados em inglês. Então, tem que ficar atento quando eles oferecem, se inscrever. Se você tem que ter já um texto para poder desenvolver bem na oficina, né? Não pode achar que vai criar na oficina. Você leva o seu texto e ele vai ser transformado e os monitores vão te ajudar a transformar em inglês. A outra coisa que eu tenho que dizer, que aqui não, vocês são da geografia, mas quem é da área de letras para a tradução, vai ser um problema porque a inteligência artificial está evoluindo muito rápido em relação a isso. Então, é muito provável que em pouco tempo a gente não tenha mais problemas em escrever em inglês e publicar, escrever em português, da sua língua nativa, e publicar em inglês, ou do inglês para o português, porque vai ser praticamente automático. Tá? É isso. Bom, então, fazendo encerramento, antes do professor Júlio aqui, eu agradeço bastante, Rodrigo, e como ele disse, vocês podem trazer as demandas, né? A gente deixa aí o e-mail da biblioteca, sobre certificado, tanto para quem está aqui quanto para quem viu online, pelo menos até essa parte, a gente vai mandar certificado para todo mundo. É um link que está na transmissão do YouTube, é só preencher, né? E é isso. Né? E agradeço muito, Rodrigo, por ter aceitado o convite, porque a gente se conheceu no Congresso de Florianópolis, e eu falei, eu tenho certeza que tem um professor lá que está muito interessado nesse tipo de matéria, nisso que você tem a oferecer. Tá bom? Eu queria agradecer muito, não só ao Rodrigo Melo dos Santos, por essa apresentação tão especial, com tanto detalhamento, com tantos elementos importantes, mas ter conseguido para nós essa abertura da plataforma para que a gente possa usar agora nos próximos 3 meses. E quero agradecer também demais da conta a Biblioteca Florestan Fernandes, das pessoas da Maria Imaculada da Conceição e também da Adriana Cibele Ferrari, que para nós são super especiais, que têm aí caminhado com tantos programas e ações conjuntos, né? E que nós vamos ainda trabalhar muito nos próximos anos com outras atividades importantes. Temos novidades aí para o 2º semestre, e tudo isso em parceria com essas coisas que são tão fundamentais, que é produção do conhecimento, sua difusão, técnicas de pesquisa. Muito obrigado, Rodrigo. Realmente foi muito especial você estar conosco. Bom, pessoal, eu que agradeço a participação de vocês, né? Obrigado mais uma vez por dedicar esse tempo para poder me ouvir. E aí eu deixei aqui o QR Code dessa pesquisa que a gente vai utilizar como item de recomendação. Não é só essa, tá bom? A gente vai precisar de mais informações para encaminhar para a biblioteca. Só que essa daqui é bem interessante porque é voltada para vocês. Então, quem puder, tá bom? Pegar esse QR Code. É uma pesquisa muito simples, tá bom? É múltipla escolha, rapidinho, tipo, em 1 minuto vocês conseguem responder. E aí também vai ter uma parte lá que vocês podem colocar mais detalhadamente o que vocês esperam da plataforma, quais que são as dificuldades, tá bom? E também, e aí a gente vai encaminhar tudo isso para a biblioteca, tá bom? E aí também tem meu e-mail, se tiverem alguma dúvida durante a navegação, fiquem à vontade para poder entrar em contato comigo. Lembrando que alguns itens
por exemplo, até amanhã, talvez vai estar fechado, tá bom? Porque a gente está no processo de ativação. Se estiver fechado, vocês tentem depois, tá bom? Que aí vai estar liberado, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e ótima tarde para vocês. E não se esqueçam de fazer a pesquisa.